Sabia que você existe em 3 planos? Será que quantos desses planos você está usando atualmente para mudar e transformar a sua realidade pessoal e se alinhar com seus sonhos? Usar os 3 planos é algo fundamental, pois se você usa apenas um só, possivelmente algo na sua vida não está ocorrendo como você gostaria. 98% da população mundial usa apenas um plano. E é exatamente por isso que nunca possuem a vida ou a realidade que desejam. Se você me acompanhar até o final desse vídeo, você saberá o que é cada um desses 3 planos, como usar e se alinhar com todos eles para influenciar a transformação da sua vida. O primeiro que vou falar aqui é o plano físico, que é o que você chama de realidade. Tudo que você conhece, já conheceu, para os quais você usa os 5 sentidos, o que você vê, toca, saboreia, cheira, ouve. É o mundo do ego, que você anima. É real para você, mas não é realmente real. Na verdade, por definição, é uma ilusão. Isso não significa que seja falso. Significa que apenas é mais do que aparenta. Cientificamente falando, você só vê 0,0035% da realidade. Você só consegue ver a luz visível, que é uma pequena fração da totalidade do espectro eletromagnético. Seus olhos, na verdade, não têm a capacidade de ver o resto. Indo mais longe, partículas subatômicas são registradas em experimentos científicos e reagem à consciência humana. Quase que como um jogo, como se ela representasse o mundo ao redor, mas com o olhar, a percepção do observador. A realidade, sendo uma ilusão, é conhecida há séculos pelos antigos místicos. Na filosofia hermética, ela é chamada de paradoxo divino. Nas tradições da Cabala, ela é conhecida como o mundo de 1%. No sistema védico, ela é conhecida como o mundo de Maya. Então, o plano físico é o reino do efeito. Anota isso. Ou seja, tudo que você vivencia aqui, cada circunstância ou parte da sua vida, seja de um relacionamento ruim a maravilhoso, do fracasso ao sucesso, da pobreza à riqueza, é meramente uma sombra projetada sobre a mente, que é o reino da causa. Você já se perguntou de onde vêm os seus pensamentos? Cada pensamento que você tem, será que é seu mesmo? Essa é uma pergunta feita por muitos. Aliás, você já viu em uma entrevista onde se pergunta para uma determinada pessoa da onde ela tirou ou como ela teve determinada ideia? E ela responde: simplesmente me ocorreu. Da onde veio? Bem-vinda ao plano mental. Você pode imaginar o plano mental como uma espécie de camada de pensamentos, ainda não tornada material, como nuvens de potenciais por todo o tecido da realidade. Nada aqui no plano mental é confinado pelo tempo, porque isso é uma ilusão do plano físico. Portanto, todo pensamento que poderia existir ao longo do tempo, segundo alguns autores, já existe. O plano mental é o reino da causa, é o útero da realidade e existe dentro da sua mente subconsciente. Para quem ainda não sabe, embora possuímos uma mente, ela possui 2 partes distintas, cada uma com poderes próprios, separados e diferentes. Muitos nomes foram usados para diferenciá-las. Eu uso mente consciente e subconsciente. O mais importante é reconhecer e aceitar essa natureza dual dupla da mente. Apenas para você compreender, a mente consciente é a mente racional, que analisa, que orienta. E é nela que estão as faculdades mentais descritas pelo autor Bob Proctor, como a percepção, a vontade, a imaginação, a memória, a razão, a intuição, com os quais, segundo ele, é possível mudar o que está acontecendo na mente subconsciente. Joseph Murphy, no seu livro O Poder do Subconsciente, ele descreve a mente consciente como o capitão do navio, que dá ordens, que comanda os marinheiros, por exemplo.
Ele também descreve a mente subconsciente como os homens na casa de máquinas, como os marinheiros, que apenas obedecem, cumprem ordens, aceitando essas ordens sem questionar se elas irão afundar o navio ou não, se são algo bom ou ruim, se está certo ou errado, se vai ajudar ou prejudicar. Simplesmente ela executa o que lhe é ou foi dito, nada mais. Outros autores descrevem a mente subconsciente como um gravador, que apenas roda e executa programas, paradigmas, crenças já gravados nela, principalmente na infância, até os 7 anos de idade. Mas o que eu acredito que seja importante destacar aqui é que a linguagem principal da mente subconsciente é emocional. Guarda isso para você. De qualquer forma, tudo que você vivencia na realidade, em qualquer área da sua vida, seja em qualquer circunstância específica, é criado primeiro aqui no plano mental, que é o reino da causa. É o útero da realidade e existe na sua mente subconsciente. É o reino onde as sementes são plantadas. Lembre-se, tudo que você experiencia na realidade foi primeiro um pensamento, que é uma forma de imaginação. Algo que ainda não é tangível e palpável. O mundo em que vivemos é como se fosse um mundo de imaginação congelado. E o que se manifesta é simplesmente a mudança de um estado de pensamento para uma forma mais sólida. Da mesma forma como ocorre com a água. Você já parou para observar? Seja em estado de vapor ou gelo, ainda é água. Apenas o que difere um do outro é a sua vibração. Sendo assim, a imaginação e a realidade e o que encontramos no nosso plano físico também são potencialidades da mesma energia, mas diferentes em vibração. Você já se perguntou para onde você vai enquanto está sonhando? Você já pensou sobre isso? De alguma forma, enquanto os teus olhos estão fechados e teu corpo está paradinho, você consegue ir a lugares, ver pessoas e coisas. Como isso acontece? Bem-vindo ao plano espiritual. O plano espiritual é onde o seu corpo espiritual existe. Às vezes é chamado de corpo astral, por isso temos termos como projeção astral, plano espiritual, plano astral. Independente disso, este é um plano que conecta a realidade da essência, da centelha divina ou da inteligência infinita. A sua conexão com as pessoas ao seu redor e com o Criador está conectada por meio deste plano, quase que como dispositivos conectados numa mesma rede Wi-Fi. É isso mesmo. Por isso dizem que você é um com todos. E esse é o conceito da não dualidade, ou seja, cada indivíduo que você vê, na verdade, é a sua essência projetada. Apenas fisicamente expressa de forma diferente. Pense nisso como ter várias garrafas de água e cada uma possui a sua cor externa, branca, verde, laranja, amarela. Independentemente da aparência externa, internamente todas elas ainda são água. Não é verdade? Essa é a conexão além da ilusão. O plano espiritual é onde o seu verdadeiro eu existe. Tanto que envolver um espírito que é tão energeticamente poderoso no corpo o esgota, a ponto que ter de descansar. Bom, no começo do vídeo eu disse que 98% do mundo usa apenas um plano de existência. Se você quer descobrir se este é você, então ouça com muita atenção o que eu vou descrever a partir de agora. Existem pessoas que trabalham o mais duro possível. Trabalham muitas horas por dia, por semana, trabalham até se esgotar mesmo. Isso é uma armadilha. Por outro lado, tem a nova era que acredita que a realidade pode ser modificada apenas pensando o que você quer o dia todo e não executando nada fisicamente. E isso é uma armadilha. Por fim, você tem outras pessoas que tipicamente oram pensando que Deus fará tudo por elas, enquanto elas não fazem nada. E adivinha só, isso também é uma armadilha. A pessoa que apenas trabalha demais, a pessoa que apenas deseja, a pessoa que apenas ora muito, nenhuma das realidades mudará. Se este é o seu caso, então ouça.
Porque aqui está a chave que eu prometi no início do vídeo. Como usar os 3 planos da sua existência para influenciar e transformar a sua realidade. Vamos olhar para isso como instrumentos musicais. Um instrumento sozinho, ele emite um som. Algo bom, ok. Porém, vários instrumentos juntos produzem o quê? Uma bela sinfonia. No nosso caso, uma sinfonia universal. E esse é o resultado de você usar e se alinhar da melhor forma possível com todos os 3 planos, físico, mental e espiritual, conjuntamente. Agora preste atenção na ordem que eu estou prestes a te dizer. Comece com o plano espiritual. Você saberá que está iniciando por este plano quando passar a reconhecer e internalizar que Deus não está fora de você, em uma nuvem te vigiando, te condenando, te julgando, nada disso. E sim que Deus habita dentro de você. Você é a imagem e semelhança dele. Você e ele são um só. Você já ouviu essa ou essas passagens da Bíblia? Eu e o Pai somos um, mas meu Pai é maior que eu? Então, é isso mesmo. Se você internalizar isso em um padrão, em uma convicção interna, isso te colocará em uma vibração elevada, que permitirá que a sua divindade flua através de você. Isso se torna ainda mais possível quando você está feliz, com amor no coração, tranquilo, em paz, sereno, em estado meditativo, contemplativo e de gratidão também. Esse reconhecimento da sua verdadeira identidade cósmica, sua convicção e confiança nisso são uma necessidade. E isso antes de realizar qualquer sonho que você quer muito na sua vida. Porque é como saber que é uma energia que está em você, fluindo através de você e que também vai além de você. Se você não tiver essa convicção e não permitir este fluir de dentro para fora na sua vida, você ainda estará baseando a sua vida totalmente no ego, o que tem uma grande chance de gerar mais problemas do que soluções. Em seguida, siga para o plano mental. Seja o que for que você deseja, mantenha-o na sua mente e coração, ou seja, mente consciente e subconsciente, como se o já tivesse realizado. E se pergunte, como seria se você já tivesse o que tanto quer? Seja um relacionamento dos sonhos, mais e mais dinheiro na conta, um corpo definido em forma. Quais seriam os seus pensamentos? De convicção? Confiança? Agradecimento? E se pergunte, como você se sentiria? Com amor no coração? Com paz e alegria? Não é mesmo? Então, essa é a vibração dos seus sonhos. E você só terá o que tanto deseja se alinhando mentalmente e sentimentalmente com essa vibração e sintonizando com essa frequência. E isso serve para qualquer outra questão na sua vida, seja para resolver um determinado assunto, situação, problema que está te esgotando. E é assim que você navega na realidade, com o plano mental a partir da realização do seu desejo, como um filme que você já sabe o final, sabe? E o final ocorre da forma que você projetou, pensou, sentiu, imaginou. Isso é o que Neville Goddard chama de pensamento quadridimensional, ou a partir da 4ª dimensão. Lembre-se, o plano mental é o reino da causa. E é aqui que você está plantando as suas sementes. Em um plano superior de existência. E é tão somente aqui, no reino da causa, que algo pode ser feito. O que o próprio nome diz, que é o que está causando o efeito que você está colhendo no externo, no físico. Se continuar atuando tão somente no plano físico, na ação, nada irá mudar, pois efeito não muda efeito. Pense nisso. E por fim, você tem o plano físico. Após estabelecer a sua verdadeira identidade cósmica e espiritual e usar adequadamente o plano mental, você pode perguntar: como realmente posso saber, Dani, que estou alinhada com esses planos para seguir para o próximo plano, que é o físico? Eu te respondo:
Se observando, observando a sua vibração, seus pensamentos, sentimentos, sua imaginação, se fazendo as perguntas que eu mencionei aqui e verificando se elas ou se tudo isso está alinhado em ressonância com o que você tanto quer e deseja. E mesmo diante de desafios, não reaja, e sim responda com serenidade, tranquilidade. Assim você estará vibrando na frequência da mais alta energia do seu eu superior. Somente então, neste ponto, você será capaz de tomar as medidas necessárias do plano físico para ter o que tanto sonha e deseja. Porque, como você já entendeu, se os planos superiores, que são o espiritual e o mental, não estiverem estabelecidas no estado de consciência que você está projetando se mover, tudo será sempre difícil. Pense nisso quando você, aqui no plano físico, começa a fazer algo diferente na sua vida, como exercícios ou caminhadas diárias. E quando chove, você pode pensar: está chovendo, vou outro dia. Se for, sei lá, 19 horas e para você ficou tarde, aí você pensa: vou outro dia. Agora, quando você está em um estado mental de convicção de alguém que se exercita, você quer se exercitar. Essa ação é fluida, ela ocorre naturalmente, sem esforço. O ponto é que, até que a sua mente subconsciente esteja convicta, confiante e convencida de que você já é o que deseja ser, no caso, com pensamentos, sentimentos e imaginação com alguém com o corpo em forma, isso sempre será árduo e difícil, até que isso mude. Quantas vezes você ouviu falar de pessoas que tiveram obesidade mórbida e fizeram somente cirurgia no seu corpo? Lembra? Plano físico, reino do efeito. E não cuidaram do seu mental, que é o plano superior, reino da causa. E depois de um tempo, o corpo voltou ao que era antes. Pense nisso um pouco. Ou quantas vezes você ouviu falar de pessoas que ganharam na loteria, na Mega Sena e depois perderam tudo? Agora você sabe e entende o alinhamento que faltou, não é mesmo? E é esse exemplo de falta de alinhamento serve para qualquer outra situação que você esteja passando no momento. Então é importante que você estabeleça primeiro a conexão e o alinhamento com o plano espiritual e mental, então só depois siga para o físico, para a ação no plano físico. Trabalhe sempre no plano da causa e não somente no mundo do efeito, querendo que o efeito mude efeito. Aqui, inclusive, me recordei de algo que pode completar o que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. Você já ouviu falar que para ter algo, antes você precisa ser e depois fazer algo? Não deixa de ser o que eu mencionei até aqui sobre os alinhamentos corretos e a ordem dos 3 planos, que é primeiro o espiritual, depois o mental e por fim o físico. Mas apenas descrita em outras palavras. Quer ver como? Primeiro, eu preciso ser, sim, plano espiritual e mental em alinhamento. Para então fazer o que você quer? Sim, seguir para o plano físico. E por consequência, ter esse algo que tanto deseja? Sim, é sempre uma consequência. E essa é a sequência correta. Ser, fazer, para então ter. Então vamos pensar aqui um pouco, juntando essas informações. Se você quer ter um relacionamento maravilhoso, equilibrado, harmonioso e com amor na sua vida, você só terá ao ser amor, equilíbrio, harmonia e uma maravilha com você, para você mesmo em primeiro lugar. E depois seguir para fazer e agir de forma correspondente com alguém que quer relacionamentos dessa forma. Aliás, aqui tem um exemplo que cai muito bem, que eu já ouvi repetidamente e quero compartilhar com vocês. Você já ouviu alguém dizer que é justamente quando estava de boa, tranquila, em paz, de bem consigo mesma, sem a necessidade de que algo ou alguém preenchesse a sua vida, ou seja, se sentia bem com ou sem um relacionamento amoroso, se sentia bem ao ver 2 pessoas, um casal na rua ou em qualquer outro lugar, felizes, e mesmo sem estar um relacionamento, estava contente por aquelas pessoas? E é justamente ao estar assim, dessa forma, ou melhor, nessa vibração, que encontrou a pessoa dos seus sonhos? Olha só, interessante, não é mesmo? Pense um pouquinho a respeito disso. Aliás, você já ouviu falar que você só pode ter o que você é? Ou o universo só dá a você o que você se dá primeiro?
Anote isso, nem que seja aqui nos comentários, para você e outras pessoas lerem todas as vezes que voltarem a esse vídeo. E agora, se você quer ter alegria na sua vida, você só terá ao ser alegre, feliz com você mesma, com a sua própria companhia em primeiro lugar. E depois seguir para o agir de forma correspondente, não é mesmo? E se por outro lado você quer ter um corpo definido, mais saudável, só terá quando? Ao ser uma pessoa mais definida e mais saudável consigo mesma. E por onde você começa? Como eu falei, pelo plano do ser espiritual e mental. Sempre alinhando pensamentos e sentimentos com o que você quer. E depois você segue para o plano físico, que é o agir de forma correspondente com o que está na mesma direção. E ter sempre será uma mera consequência. E vamos lá! Se você quer ter mais dinheiro, dinheiro é valor? Primeiro você precisa ser valor na sua vida, saber o seu valor. Exatamente, ser valorizada por si mesma. Se sentir dessa mesma forma primeiro. Para colher as sementes, eu preciso plantar todas elas. E você que me assistiu até aqui já sabe em qual dos planos isso deve acontecer, não é mesmo? Agora sim, com o plano espiritual e mental posicionados e alinhados corretamente e adequadamente, você segue para o plano físico, de acordo com a ação correta. E isso parecerá certo para você. E agora você trabalha ativamente com relação aos seus sonhos, com todos os recursos que você tem, seguindo a sua intuição, a sua orientação interior. E saberá o que fazer. E fará sabiamente. Inclusive já está assistindo esse vídeo e ele não chegou até você por acaso. Acasos não existem.